Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio maravilhoso, crocantíssimo e delicioso de Biscoitando Cast. Boa tarde, bom dia, boa noite para você. Não interessa em qual horário você está assistindo esse episódio, o mais importante é que você está aqui conosco. Meu muito obrigado. E eu estou aqui com um maravilhoso, lindo, gatíssimo e ator de dorama, Danilo Camada. Asenhô! Fala pessoal, vocês estão bom? Valeu, Elitinho, você que é gato maravilhoso. E hoje, Elitinho, a gente não tá sozinho aqui, né? Ai, que gostoso. Quem que tá aí com a gente? Fala pra mim. Meu amigo, você não tem ideia quem tá aqui. Você que tá assistindo, nós estamos aqui com um ator global. O cara é ator de novela, meu amigo. Gostoso! Estamos aqui com o Eric Dillon. Salve, salve, galerinha! Cadê a novela? A novela da minha vida? Palmas pro Eric. Muito obrigado aí, Dillon. Muito obrigado aí por estar aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o convite. Sim, mano. Por estar aqui participando mesmo, desse simples podcast que só tá começando, meu amigo. Mas tá uma brisinha boa. Já tô assistindo, tô ouvindo os outros episódios aí. O do Zanatinha mesmo, rachei o bico, mano. Isso é foda. Ô, Elito, e eu vou apresentar hora. aí esse nosso convidado maravilhoso, o Eric Dillon, né? Que é o clone do Johnny Depp, né? Johnny Depp. Nossa, é verdade, é meu irmão. Esqueci igual, de falar isso. É, então. Não, Johnny Depp calveludo. O Eric Dillon, ele é ator, comediante e também ele é roteirista, o Elito. Cara, o Dillon, ele fez parte do grupo Só Mais Uma Comédia, em 2014, né? Com a apresentação de sketches em Marília e região. Ele também fez parte do grupo O Filós, de 2016, né? Com o espetáculo E Agora Meus Deuses, em São Paulo, cara. O Dillon também trabalhou, mano. O bicho trabalhou no SBT, pai. O quê, meu irmão? Você irmão. tá brincando. Ele trabalhou no elenco de apoio em 2016, Domingo Legal. Também eu sei. Sabe aqueles velhinhos se divertem, mano? Sei, tô ligado. O Dillon também fez ponta lá. O Dillon trabalhou nesse... O Dillon conheceu o Silvio Santos. Caramba. Queria. Silvio Santos, eu só vi a estátua. E o carro dele lá. Ele também participou da campanha publicitária da Neusaldina com a Fernanda Lima, maninho. Cara, Fernanda Lima, filho. Em 2017. O quê? Não. Fernanda Lima. Filho, eu sou fã do Dillon, cara. Ele é brabo. Presidente atualmente mais da hora, mano. do Clube do Bolacha, né? As redes sociais do Dillon é o Instagram, @ericdillon, a gente vai deixar na descrição. E o Dillon, mano, ele tem curso, cara, de teatro. Ele fez um curso de teatro aqui em Marília, em 2014. E também na Escola de Atores Wolf Maia, em São Paulo, mano. Cara, não, pera. A gente não tá perante qualquer um não, meu querido. Meu irmão. E ele tem workshop de dublagem também, mano, com Cecília Lemes, cara. A Cecília Lemes é a Chiquinha. É a que faz a Chiquinha, mano. Cara, mano, muito foda ver ela falando, fazendo a Chiquinha na minha frente. Eu travei assim, caralho, que foda, mano. Mano, que top, velho. Fez curso com a mulher. Nossa, que fazia Chiquinha, mano. Nossa, cara, o Dillon, ele é embaçado. Que dia que foi, Dillon? Faz um mês, mano, atrás, que nós ficou trocando uma ideia, mano. Cara, quase um mês. Parou então. Pra conversar um monte. Mano, pode deslanchar tudo aqui, porque, cara, eu falei pro Elito, mano, o Dillon tem história pra caramba, mano. Aventuras em São Paulo. Maninho, o Dillon fez de tudo, velho. De tudo, mano. Tipo, figurante, foi personagem. Mano, brabíssimo. Fugiu até de assalto. E nem é verdade, mano. Ô, Dillon, ainda bem que fugiu, né? Fala aí pra nós, lógico, cara. Um pouquinho aí de como começou essa trajetória, como que você se inspirou a poder iniciar no teatro, como que você viu que você tinha essa veia artística, meu querido? Cara, foi na escola, mano. Sabe aqueles teatrinhos de escola? Uhum. A gente fez
estudava, mano, eu nem lembro que ano foi isso, era bem novo, assim. Tinha o Clebinho, não sei se você já conheceu aqui de Marília, o Kleber Sabino. O Clebinho também sempre foi o zoeirinha da turma. Aham. E a gente fez uma peça para a escola, a professora gostou tanto que ela quis fazer para todas as turmas da escola. Então a gente ficou, tipo, fez acho que 2 ou 3 apresentações para a escola inteira, cara. Caramba, mano. Quantos anos E isso? aí a gente, mano, eu tinha 12, 13 anos, eu acho. Caraca, novinho, mano. E aí eu fiquei feliz pra caralho, gostei daquilo, tá ligado? Tipo, fazer as pessoas rirem, né? Tipo, eu gosto muito do drama também e tal, mas rirem foi... deu uma sensação diferente. Nossa. E aí eu falei, vou começar a ir atrás disso aí. Aí minha mãe viu cursos no SESI. Uhum. Na época do SESI, eu comecei o curso, eu e o Clebinho começamos, eu fiz uma aula só, na segunda aula eu já comecei a trabalhar. Caraca. Então, com 13 anos comecei a trabalhar, não dava pra ir no curso. Aí eu fiquei muito puto. E aí apareceu o Teatro da Cidade, mano. Depois apareceu o Teatro da Cidade, que era da prefeitura e tal, era com o Márcio, o professor Márcio, comecei a fazer, e aí peguei firme, a gente começou a fazer, fiz o curso, fez a apresentação final, lá eu conheci uma galera que era do Só Mais Uma Comédia, que eles me chamaram para participar, e aí eu peguei, tinha uma peça de sketch que eu peguei 8 personagens. Caraca, mano. Que era, tipo, mano, ia pra lá, corria, trocava, voltava, então era muito bem ensaiado. Você fazia igual o Ed Murphy naquele filme lá, né? Que ele faz todo mundo. Nossa, Só verdade. que no filme, né, tem a pausa lá pro cara se trocar na peça, tipo, 1 hora. A gente fazia uma peça de 1h20, 1h30 quase. Nossa, então você corria, se trocava e Eu tinha que voltava. correr, me trocar, voltava. Aí fazia o garçom, aí fazia um cara do CSI, aí... Então toda hora era roupa diferente. Então, às vezes, quando a roupa era um pouco mais larga, eu colocava já a roupa da outra cena por baixo. Dá pra só tirar, mano. Caraca, maninho. E aí eu comecei a pegar mais uma parada mais... entender um pouco mais do profissional, né? Porque quando a gente começa no teatro, a gente sonha, a gente quer fazer mil coisas, mas a gente começa a pegar mais a linha profissional, entendeu? Você começa a entender noites ruins, noites boas. A gente começou a viajar, então começar a explorar outros territórios, fazer show em outras cidades. E aí o Só Mais Uma Comédia tava muito foda nessa época, mano. Fora a gente lotava, né? A gente fez 450 pessoas em Garça. Caraca, mano. E começou a fazer um rolê legal. O Só Mais Uma Comédia já tinha uma trajetória antes, né? Quando foi a fase final, que inclusive foi a melhor, eu falo pro Zanata, foi a melhor fase. Mas a época do Zanata também era boa. É legal que do Só Mais Comédia teve muitos artistas de toda a história aí que participaram, que eram bons, entendeu? Então, tipo, todos os grupos, eu acho, que Só Mais Uma Comédia foram legais, assim, tanto que eu assisti antes, depois eu participei. E quando começou a aparecer muito mais show, muito mais coisa, o grupo acabou. Aí eu fiquei, caralho, mano, que foda, o grupo era mó legal, tal. Aí alguns seguiram para um lado, eu fui para São Paulo, que eu já tava, pedi a conta no trabalho, peguei um acerto e fui para São Paulo, com 18 anos. Meteu o louco. Meti o louco, falei, foda-se, eu vou pegar esse acerto e vou estudar lá. E aí foi quando eu entrei no Wolf Maia, mano. Eu fui só fazer um curso de férias, mas acabei pegando um profissionalizante. Não concluí porque eu tirei meu DRT com 19. Caraca. Que é o registro cênico, então eu não cheguei a concluir o curso porque eu falei, mano, é muito caro pra eu conseguir pagar o aluguel aqui, mais o curso, então e começou a aparecer bastante trabalho também, então eu não tava também conseguindo acompanhar o curso. Caramba, mano, já fazendo curso já tinha uns trampos? Quando eu peguei o DRT, eu já tava fazendo, antes do DRT, eu já tava fazendo a figuração, que não precisa, né? E aí começou a aparecer outras coisas, e aí algumas coisas eu perdi porque eu não tinha o DRT, e aí eu tirei o DRT, comecei a pegar. Aí comecei a ficar em cartaz lá. E em São Paulo minha vida era maluca, mano. Eu trabalhava, ia pros bares de comédia, fazer show, assistir show. Fim de semana eu tava em cartaz e viajava direto fazendo personagens em eventos, sabe? Trabalhava 4 horas de personagem, assim, então, tipo, você vai fazer o Jack Sparrow, aí o Jack Sparrow no meio da festa. Cara, que e o bom é que eu tava bêbado, né? Então, tava fácil.
E aí comecei com isso, aí era legal com o grupo Óculos, do Alexandre, o professor Alexandre, diretor. Era muito legal, mano, porque tipo, você vê que galera que realmente curte o bagulho, tipo, a gente ensaiava domingo de manhã na casa dele, cara. Ele dirigia, mano. e a gente ficava em cartaz lá perto da Praça Roosevelt, lá no centro de São Paulo. E aí eu fazia Apolo, um deus grego, que era de comédia, então eram os deuses gregos tendo problemas em São Paulo, tá ligado? O deus grego descia em São Paulo. Uma ideia muito legal, o Batel, acho que escreveu essa peça, muito legal. E aí eu fazia Apolo, e era muito louco que a galera vinha assistir a peça, e depois a gente saía da peça, acabava o show, tal, ia lá, tirava foto pessoal, e aí o povo ficava gritando, Apolo, me dando cachaça. E aí eu já descia Augusta, bebão já, e voltava no futuro. Nossa. Cara, que da hora. E você tava com quantos anos nessa época aí? 19? 19 para 20 anos. Caraca, Nossa, mano, que da hora. Tava no auge. Foi a época que eu peguei mais trabalho, assim, comecei a pegar bastante coisa. Começava... Antes da pandemia, cara, era muito bom. Antes da pandemia eu tinha... Só uma pergunta aí, o DRT é como se fosse o CRM do ator. É, tipo a OAB de advogado, tipo... É um registro que permite exercer a função legalmente. Né, mas isso não impede você de fazer trabalho, né? Não impede de você pegar algum trabalho assim. Dependendo do trabalho, você não pode pegar, se não tiver o Caramba! DRT. Campanha publicitária, filme, essas coisas você não pode pegar. Caramba, ô louco. Eu achei que isso é minha época, né? Eu não sei como tá hoje em dia. Por isso que muitos influencers às vezes tiram o DRT temporário, sei lá. Uma empresa grande, uma TV grande contrata o cara para algum trabalho específico, porque ele tem um público grande, e aí emite um pedido ao sindicato, devido àquela circunstância, o sindicato permite ele exercer essa função dentro desse determinado tempo, entendeu? Caraca. Aí o cara faz e depois encerra o DRT. Que legal. Que top. Legal, mano. Interessante saber que tem essa ideia. Eu, sim, sinceramente, nem imaginava que tinha um registro. Não, cara. Você trabalhar como ator. Sinceramente, cara, deveria ser melhor. Devia ser formulada essa parada, tá ligado? Porque querendo ou não, tipo, meio que banalizou. Qualquer um agora pega o trampo. E eu não tô dizendo que a pessoa não é capaz disso. Eu tô dizendo que pelo menos uma banca, pelo menos um estudo, pelo menos alguma coisa tem que ter, entendeu? Senão fica bem banalizado, né? Vira várzea, né? O influenciadorzinho ali tem 1 milhão, pá! Pode fazer o trampo de um ator top. Eu perdi, eu esqueci o nome desse youtuber, mano, mas ele faz... Ele é um cabeludo que faz vídeo no YouTube lá. E uma vez eu perdi uma peça porque ele tinha muito mais seguidores que eu no Instagram. Ai, mano, brincou, cara. Eu perdi uma peça que eu ia fazer Jesus ainda, mano. Ué, caramba. Ué? Mas Jesus só tinha 12 seguidores. Então... O diabo não permitiu que eu fizesse Jesus. E eu fui pra última fase, eu passei todas as fases do teste do Paz, ia ser uma peça mó louca em São Paulo. Caraca, mano. Ia ser a Paixão de Cristo, né? E eu tava animado pra fazer. Na última fase eu não passei por conta desse youtuber aí que tinha muitos seguidores. Então eu não vi a peça, não sei se foi boa. Mas o trabalho do cara é legal na internet. Aí, então. Mas se for ver a quantidade de seguidor, né, transforma você num ator, então o Neymar pode atuar fazer cinema, mano. Né? O Cristiano Ronaldo. Isso que é triste pros artistas, né, mano? Entendeu? Porque não tem mais. Não levam mais em consideração a capacidade do trabalho no mercado brasileiro. O que evidencia mais é seguidor, né? E eu nunca fui uma pessoa de entender métrica de nada, de rede social, nada. Tô aprendendo uma coisa hoje pelo clube, entendeu? A criação de conteúdo, mas é estranho isso. E nessa época também, no Instagram, tipo, a galera que mais tinha seguidores, assim, Marília, tipo, tinha 100, 200, era uma época bem faroeste. E eu tinha 10.000, eu já achava que era muito. Nossa, tem um monte. E lá tinha cara que tinha 10 mil, que hoje esses caras têm tipo 100, 200, 300 mil. Entendi.
Caramba, mano. Mano, que nada a ver, né? É uma Seguidor métrica tá errada, patrocinador. mano. Porque às vezes o cara é mó ruim, mó entrevista chata. Ou. Por isso tem Mano, tanto nada a filme ver. ruim no Brasil, cara. Puta, sim, verdade. Por isso Cara, tem tanto filme ruim. tem um Isso é filme que verdade. juntou um monte de influencer, né? Eu nunca assisti esse filme, mas eu já vi Nossa, o a trailer internet, dele. o filme lá, mano. Mano, tem, é uma bosta de filme, eu assisti. Todo mundo criticou Eu essa nunca porra. assisti. Dylan do Eu céu. não me dei o trabalho nem de assistir, mano. Cara, é um povo Eu- duro, sabe? Olha, a Ana tá esperando você, tá bom? É tipo assim, mano. É tipo isso. Mas é, cara, Caralho. por isso que os grandes atores que conseguem sair do mercado brasileiro e conseguir uma coisa lá fora, os caras vão correndo mesmo que vão receber menos. Caramba, mano. Nossa. Os caras vão porque lá é mais interessante, né, mano? Aham. Cara, que Óbvio, eu entendo triste isso. criador de um projeto, é interessante você ter um influencer ali em relação a venda do negócio, mas não fazer só com influencer, entendeu? Tem que levar em Então. consideração a qualidade técnica dos que estão operando ali na parada. Sim, Sim, mano. claro, né? Se profissionalizar, Vai né? ter. E aí, então? É um mínimo, Ah, né? e nessa época aí, já fazia comédia, tudo mais. Aí do nada, eu vi um cara falando sozinho e todo mundo rindo. E eu falei, que porra o cara tá fazendo? Esse é um monólogo? Mas caramba, mas tá tão natural, tá tão. O cara tá subindo e falando uma bobajada ali, entendeu? Ele não tem um texto. O que é isso? E aí foi quando eu descobri o stand-up. Ah, Na mano, que AS. da hora. E aí você Eu começou a estudar, ou você já. esses caras tudo. Caramba, mano. E aí você E aí eu estudou? fui atrás, fui nos bar que tinha lá, tava em São Paulo. E aí comecei a descobrir o que era isso, descobri os Aham. livros, as paradas, comecei a ver as coisas americanas que eu já tinha visto e não entendia. Por exemplo, você falou do Ed Murphy lá, porque ele faz o gordo e tal, e aí ele muda, Aham. né? Tem uma cena tem um cara fazendo stand-up lá, Nossa, que é o Dave, verdade. que é o Que Dave zoa ele, Chappelle, né? o maior comediante de todos pra mim. E aí eu vi lá aquilo, o Ed Murphy era foda também, todo mundo foda ali. Eu falei, cara, que louco isso, né, mano? Que interessante Aham. isso. E aí eu fui procurar o Chappelle, pesquisar sobre o que era isso e tudo mais. Aham. E aí descobri um show de sketches que ele tinha, descobri que o cara tinha parado por 10 anos, assisti os shows deles antigos, achei muito foda. E aí, do Aham. nada, uns anos depois, a Netflix lançou um anúncio. Pum, aqueles trailer muito louco da Netflix lá. Que você, pum, depois de 10 anos, deixa ele volta. Com 4 shows. Ele voltou com 4 shows pra Netflix. Eu, caralho, mano. Eu assisti os 4 seguidos, mano. Caraca, mano. Caralho, é esse o bagulho que eu quero muito fazer. Eu amo atuar. Mas eu também Aham. amo muito a comédia. E eu quero, mano, me comunicar de uma forma mais livre. Entendeu? Porque, querendo ou não, numa peça e tudo mais, você está seguindo uma direção, você está seguindo um roteiro, você está seguindo todo um trabalho que é moldado, lapidado, com outras pessoas. O stand-up é muito só. E é um bagulho gostoso de fazer. É você com você, mano. Entendeu? Você dirige, você escreve, você, você erra, você acerta, é você. Verdade, mano. E é bem interessante o stand-up, né, cara? É igual você falou, você viu assim, nossa, é um monólogo, o que que é, né? E tipo, dependendo do jeito que a pessoa faz o stand-up ali, né, tem um jeito de seguir, né? E, cara, se for pensar para um lado assim mais artístico, é bem interessante, né, o stand-up. Não é só comédia, né? Tem toda uma coisa ali por trás, né? Stand-up pra mim, ele tem uma adrenalina igual aqueles caras que atravessam os prédios de um lado pro outro, assim, numa corda. Não que você tem risco de morrer, de cair ali, mas o erro, ele é tão próximo, Sim. que você tá o tempo todo ali tentando evitar ele, mas ele vai vir acontecer e no erro você aprende. O mais legal do stand-up é isso também. Onde você cruza uma linha ali que você fala, essa aqui eu podia ter feito de outro modo, tal. Isso, essa reflexão que você leva. Eu acho muito legal isso do stand-up. Não, top. Verdade, isso é verdade.
Ô, Dylan, continuando aqui, essa parte aí de que você trabalhou atuando, assim, foi que ano mais ou menos lá que você tava lá em São Eu Paulo? fiquei 5 anos em São Paulo, cara. 5 anos foi dos meus 18 para 19. Aham. Foi Cara, eu fui 2019. voltar com 24 anos. Cara, eu sou péssimo de cálculo, hein, mano, mas põe aí 2016, 15, Aham. entendeu? Aí eu lembro que eu Aham. voltei para Marília, eu fiz uma peça que eu dirigi aqui, que a Secretaria da Cultura Aham. apoiou. Então eu fiz uma peça aqui de sketches e Que tal. legal, mano. Como que chamava, E Dylan? Ambigo Show, porque era sketches e stand-up. Que da hora, Olha. mano. E aí a gente fez no teatro, deu umas 400 pessoas, deu mais de 300 filhos ali Caralho! dentro. Foi muito legal, fiz a peça e tudo mais. Pouco tempo depois veio a pandemia. Putz. E eu já Ai, tava de volta em São Paulo. Aí eu tive que correr de São Paulo, né, mano? Falei, mano, ficar doente aqui longe da minha mãe? Não. Mano. Tá certo, Tá volta certo, pra família, velho. Eu nunca fui no hospital em São Paulo, eu tenho até medo. Caralho, mano, por quê? Eu não sei nem onde fica. Caralho, mano. Se Marília já tem mó quebra-pau na Zupa lá. Nossa, verdade. Imagina aqui em São Paulo. Eu falei, não, e eu doente ainda, não dá pra correr doente, não. Verdade, mano. Você é louco. Você é louco, não compensa. Vazou. Eu falei, não, mano, voltei. Aí, mano, nossa, foi triste pra caralho. Porque eu lembro que eu peguei minhas coisinhas e tal. Entreguei uma fila, eu tava num tempo da hora na época. E Nossa. eu peguei e entreguei minhas coisinhas. Aí eu tinha um saco de roupa assim, mano, mó grande, tinha um mendigo na rua. Me pedindo bebida. O E quê? eu falei, mano, bebida não tem não, mano, mas tem umas roupas aí. Aí, tem umas roupas aí, mano. Ele fala, roupa? Eu falei, então eu não vou te dar não, mano. Aí ele falou, não, eu tenho um filho. Eu falei, agora que você lembrou que você tem um filho? Aí ele levou a sopa pro filho. Ai, caralho. Reclamando. Caralho, mano. Mas aí ele desceu a rua e tal, tinha mais o, acho que, sei lá, a família dele lá, tava lá embaixo. Aí tinha um moleque lá no meio, pegou a roupa bem bravo pro moleque, assim. Falei, bom, pelo menos chegou no moleque a roupa. Sim, mano. Ah, roupa aí, ó. Eu queria cachaça, moleque. Sua culpa aí, ó. Não ganhei. Sua culpa agora tá aí, ó. Se veste também. Essa porra, essa Toma roupa. aí, vai. Mano, era mó da hora, no Wolf Maia, eles davam no Wolf Maia, e lá é muito, mano, é a melhor escola da América Latina, mano, é muito Sim. legal isso. Focadaço na atuação, tanto pra TV quanto pro teatro e tudo mais. E na minha sala tinha uma paniquete, mano. Sério? Que? É. Qual delas? A Babi, gente boa pra caralho, velho. Nossa, muito legal pra mim. Caraca, Até me deu carona mano. pro metrô uma vez. Que Olha legal, só. mano. Ela era muito gente boa, mano. Aí a gente zoava pra caralho, brincava no dia de aula, a gente ia almoçar no shopping, mano. E a escola fica dentro de um shopping, mano. Então a gente ia almoçar na praça de alimentação, tá ligado? Aham. E aí ela tirava uma marmita, mano. Falava, caralho, mano, vai comer uma marmita aqui, mano? Tem um McDonald's aqui, mano. Eu comia a marmitinha dela. Mano, o da hora Ô, é que essa experiência no sua shake. aí, você conheceu um monte de gente, assim, que é famosa, né, mano? Cara, sim, mano. E é legal que, tipo assim, você... Por exemplo, o Neita, que os caras ia testar piada que na época os caras não eram tão tretados hoje em dia, né? Comediante hoje em dia é tudo tretado, mas nessa época era muito unido. E aí os caras tudo junto. E tinha um Neita, mano, aparecia do nada o Whindersson, o Rafinha Basso, Caraca. aparecia um monte de comediante foda, o Patrick e tal, e aí eu conheci um maluco lá do teatro lá, sei lá, não sei se era um teatro, se era um lugar, parecia um bar, mas tinha um teatro lá dentro. E era toda segunda, e você tinha que mandar e-mail pra... E aí tinha uma lista de espera enorme, só que eu sempre tava. Então, os caras colocaram eu sempre lá pra aparecer. Aí toda segunda eu ia, mano. Toda segunda eu ia e via os caras testando, mano. Porque eu já tinha visto tudo aquele bagulho de quando você começa a entender comédia, você começa a ler sobre comédia, assistir, você vê as apresentações dos caras. Mas eu nunca vi um processo criativo na minha frente, assim. Então, na noite do Neito, os caras iam testar material mesmo, era o show era de graça e tudo mais, e aí eles testavam para dar uns 5 minutos.
Caramba, Que da Dylan, hora, mano. segunda-feira, mano, os caras faziam Open? Segunda-feira, 30 pessoas, 35 pessoas Tá, pra pega. assistir. E um elenco de Maurício Meirelles, Afonso Padilha, Thiago Ventura. Mano, só os Só caras nata. monstro. E o Caraca. Ventura ainda foi mó da hora, né? Tem uma foto com ele, até comentou a foto. Que no dia ele. Eu tinha um bigode, mano, que ele fazia aquela curvinha aqui, sabe? Da bochecha, assim. Aí eu tava pra entrar no bagulho e ele já zoando todo mundo, brincando ali antes do show, né? Trocando ideia e tudo mais. Aí ele falou, caralho, irmão, que bigodão a pampa, hein, mano? Aí eu dei um abraço dele e falei, ô, mano, você curtiu, mano? Mano, da hora, irmão. Você curtiu? Então vamos tirar uma foto. É mó da hora, uma zoeira assim, sabe, mano? Que da hora, mano. Nossa, que top, Aí- mano. Da hora. Outra vez eu fiquei esperando o Uber com o Diogo Portugal. Nossa. Fiquei por meia hora, porque sei lá se os taxistas estavam batendo os Uber, não tava vindo Uber nem a pau. Caraca. E aí nós ficou esperando lá. Estava em E guerra. 10 zoando, aí eu perguntava as coisas, né, mano, sobre comédia, perguntava, muito legal, eu sei que vocês fazem, e tal. Eu procurando alguns rolês open, fiz alguns aí, cara, mete marcha, faz, só fazendo pra você descobrir como ganhar, entendeu? Não tem como eu falar uma coisa pra você, seu cara, só faz, só foca no seu texto. Que da hora, Geralmente cara. eles faziam as mesmas coisas, mano, tipo, Gentili também, gente boa pra caralho também. Essas paradas da arte, entendeu, mano? Eu percebo muito que a molecada fica preocupada em viralizar, estourar e tudo mais. A gente vive muito focado na internet hoje, mano. E, lógico, é importante a gente estar na internet. Mas o processo das coisas é muito valioso, mano. Tá ligado? Exatamente, mano. É muito valioso. Não importa que tem muita gente assistindo, pouca gente assistindo. Não importa essas coisas. Importa que tem alguém assistindo. Importa o que você tá fazendo. Sim, sim. Nossa, importa, cara, isso é tá ligado? verdade. Ô Dylan, pegando um gancho aí nessa. Você contou sua história de São Paulo, o que você viveu lá, cara. Ó, me conta uma coisa, cara. Vamos ser sinceros aí. O que dá mais dinheiro? Ser ator? Hoje, ser ator ou vender pack do pezinho, cara? Fala aí. Ah, cara, olha, eu acho que. Acho que influencer, né, mano? Porque influencer você ganha vendendo pack do pezinho, acho que ganha atuando, ganha em tudo. É verdade, Acho que Mas influencer ganha tudo. eu falei brincando, cara. Mas assim, a questão de atuar, cara, é bem remunerado, mano? Ou assim, o ator vive aquela vida meio capenga, corre pra lá, corre pra cá, mas ou sim, é bem remunerado, sim? Cara, eu acho que a arte em geral, ela não é bem remunerada, né, cara? Você pegar grandes atores e tudo mais, ok, eles vão lá, ganham dinheiro legal e tudo mais, mas muitos deles também ganham muito com a publicidade, né? Sim. Acho que a entendi. publicidade hoje em dia ela é muito mais. É um retorno muito maior, né? Se pega, por exemplo, até a galera, por exemplo, do YouTube aí, que tem canal e tudo mais. Os caras não ganham só no AdSense, os caras ganham numa publicidade, numa Blaze, ganham num monte de. Entendeu? A evidência, cara. É a evidência, e por isso eu acho muito legal de Marília, que tem muito artista, mano, que tem muitos anos aí no corre, tá ligado? Sim. E aí você percebe assim que tem uma visão meio chula, meio rasa das coisas. Algumas pessoas falam, né? Ah, o cara tá isso aí a vida inteira e tal. Mas a pessoa não percebe que é a vida do cara, mano. É o que ele gosta. Sim, Isso é sim, verdade. Independente se ele tá recebendo muito pra isso ou não. Independente disso, o cara tá fazendo. Entendeu? Uhum. E isso é o que diferencia o cara na arte, mano. O que ele faz porque ele faz a arte ou ele tá fazendo por dinheiro? Verdade, Aí verdade. Entendeu? O retorno, mano, é uma consequência de um bom trabalho. Tá ligado? Caraca, E às disse vezes. E às vezes você vai ter um bom trabalho e ainda não vai ter uma boa bom financeiro relacionado àquilo. Mas você continua fazendo porque você curte o que você tá fazendo, você acredita naquilo. Entendeu? É o que você gosta, né? A galera, não sei, mano, parece que esquece as coisas. Porra, Van Gogh era maluco. Van Gogh era tudo. Van Gogh morreu sem saber que porra que virou a arte dele. E ele deixou de fazer? Verdade. Não, ele fez, mano. Hoje é um dos maiores pontos aí que existe na história, mano. Tá ligado? Isso que importa, mano. É a sua arte, mano. Às vezes o que você tá fazendo, outras pessoas vão se identificar, vão se conectar. Isso que é da hora. Ele deixou o legado Verdade. dele, coitado. Morreu sem saber, né, mano? Que ele viria a ser um grande pintor, né? Então, Ô, sem Dylan, saber.
chegou o que ele fez. Sim. Cara, conta um pouco aí que o pessoal vai estar curioso, que a gente falou do comercial da Neusaldina. Como que foi, mano, você conseguir esse trampo e como que foi gravar, velho, um comercial do lado da Fernanda Lima e assim, como que você não ficou nervoso? Você ficou nervoso? Deu aquela dor de barriga padrão? Tava Dor de nervoso pra cabeça? caralho. Deu dor de cabeça. Ah, cara, e foi uma agência Uhum. muito boa que me deu esse trabalho, que eu fiz alguns testes pra eles lá, mas eles não falaram do que tratava. Tinha um comercial, uma pessoa famosa, o cachê era tanto, o cachê bom. Falei, nossa, se eu passar, tá feito. E aí eu fiz tal, aí eu passei pra final, passei a final, recebi a mensagem, ó, o comercial é pra Neusaldina, com a Fernanda Lima, Nossa, e ela vai gravar sexta ou domingo, e a gente vai confirmar com você na quinta-feira, tal, você tem disponibilidade? Acho bom você ter. Eu falei, pô, Ana, Tenho. mano, vou ver, né, vou pensar no caso da Fernanda Lima. Vou ver. Vou ver. Meteu um miguezão, né? Não, vou ver aqui na minha agenda. Peraí. Eu lembro, eu até liguei pra minha mãe. Respondeu um minuto depois. Eu liguei pra minha mãe na hora, falei, comercial e tal, né? Era um dinheiro que eu precisava muito. E aí a gente foi gravar e tal, mano, uma puta de uma mansão locada, mano. comercial. E aí eu tinha só uma cena que era close. Quando você tem close, é melhor remunerado, entendeu? Que legal. E aí eu fui coadjuvante e ela protagonista. E aí ela gravava várias outras cenas com os outros figurantes lá, então eu fiquei numa sala, num outro lugar, ouvindo ela pela casa e tal. Teve uma hora que eu fui ver ela gravando, assim. Muito foda. E aí chamaram eu pra gravar com ela lá. E eu fiquei nervoso, né, mano? Porque, mano, essa menina chata. Se essa menina for chata, e a menina era mó legal, cara. Mó educada, mó brincalhando. Ela começou a conversar assim, normal, tá ligado? Saiu do pedestal, sem ficar no pedestal, entendeu? Às vezes algum artista tem isso. Ela não, ela trocou ideia, começou a perguntar na minha carreira, contou da carreira dela. Que legal, mano. Que era modelo, coisa do time, diversas outras coisas foram acontecendo. E aí a gente foi conversando um tempão, porque até regular a iluminação, todo o set, demora um pouquinho. Nossa. A gente ficou conversando, tirando foto, brincando, rindo. E aí gravamos e tudo mais, e dentro da gravação, o comercial era narrado. Então ela não ia... A gente não ia captar nosso áudio ali. Só interpretação. Então o diretor veio e explicou, vocês encenam uma conversa aí e tudo mais. E aí eu ficava falando coisas aleatórias. Aí ela ria e me dava um tapa. Vocês estão ouvindo, viu? Mano, eu assisti ontem esse comercial. A hora que eu vi que você, no seu script aqui, que você fez comercial do Neusaldina, o Danilo já tinha me falado também. Só que eu não sabia quando era o ano. Aí o Danilo me mandou o script e eu vi o ano aqui. Eu falei, bom, vou pesquisar no YouTube. Aí eu assisti ontem, mano. Aí você fica na orelhinha dela falando umas palavras assim, né? Essa hora mesmo. E ela põe a mão na cabeça, assim, tipo, ai, tô com dor de cabeça. Mano, ela não ficou brava com você, não? Que você ficou azucrinando dela? Não, que isso? Eu achei que ela ia se incomodar. Não, ela começou a rir, brincar. Eu ficava falando do Rodrigo Hilbert, pra ele fazer uma lasanha pra mim. Ficava enchendo o saco dela brincando. E ela super receptiva, porque entende, né, mano? Tipo assim, ela também... Ela tem a história dela. Então ela já passou por outras situações onde ela não era a estrela do momento ali, entendeu? Então ela vê outras estrelas e tal. Entender como que é isso. Eu acho que foi muito legal ver ela humana ali, ver real ali, ela brincando, conversando. E ali, entendeu? Porque às vezes você vai encontrar artista, mano, que é um cu, velho. Sério, mano? Nossa, imagina. E o bom... pode falar. O bom que você, cara, você falou que você conheceu tanto comediante, artista, e você, melhor que ninguém, sabe que eles são pessoas normais, né, mano? Que nem você falou, a mina, ela puxava a marmitona e tal. Cara, a menina comendo a marmita dela ali, normal, pia lá, depois, uma vez a gente foi numa peça, assistiu uma peça, foi eu, ela, a mãe dela, alguns alunos da sala também,
E foi dar um rolê normal, ser humano normal, entendeu? Trocando ideia, brincando, assim. Lógico, o povo ficava parando ela pra tirar foto toda hora. Mas assim, tava ali presente, zoando, brincando, mas dela um amor de pessoa também. Olha que louco, mano. Você vê o lado Da hora, humano, né? Daquela pessoa que o povo endeusa. Nossa, Fernanda Lima e tal. O Dylan conseguiu ver o lado humano dela, né, mano? Que ela é uma Da pessoa hora, normal, mano. Dá risada de piada também, zoa. É. Óbvio, pelo alcance de público dela, ela tem uma responsabilidade maior, né? Então ela tem que mudar de algumas coisas ali. Por isso que eu falo pra molecada no stand-up, para de ficar com medo, mano. Você não tem contato com porra nenhuma, mano. Você não tem. Tá ligado? Agora é a hora de você, mais do que qualquer comediante, falar merda. Porque você tá fazendo a noite, por exemplo, a noite de teste, você tá começando a viajar, mas agora é a hora de você se jogar no que você acha engraçado e entender a reação da plateia. Você tem que ser, entendeu, humano e real naquilo. Trazer as suas piadas, trazer seu set, trazer a sua brincadeira, o que você acha engraçado, mas perceber essa reação e moldar essa construção da sua arte. Aí os caras ficam, não vou falar disso não, porque é isso aqui. Ué, mas você fala disso, tem que ser engraçado. Sim. Você acha que você consegue ser engraçado sobre isso? Faça. Aí você vê se não vingou, entendeu? Quantas vezes eu já não entrei com set que eu achava que era muito bom e não entrou tão legal assim, e outros que eu achei que não era nada foram muito bons. É natural, entendeu? Tem que testar, né, cara? Ali é a noite de teste mesmo, né? Ô, Dylan, continuando aqui sua parte de ator aí, de elenco de apoio. Você fez o elenco de apoio lá no Domingo Legal, né? Mas era a época do Celso Portiolli? Sim, mano, Celso Portiolli, gente boa pra caramba. Um elogio que eu nunca vou esquecer foi o dia que ele falou que eu parecia o Rodrigo Santoro, e esse dia pra mim foi... Caraca! Detalhe, eu estava vestido de mulher. Meu nome era Cássia, meu personagem, e ele falou isso. Ele gritou do nada, porque, tipo assim, quando você vai fazer outra coisa, fazer a gravação e tudo mais, tem um lugar que você fica lá, o elenco de apoio fica num lugar, a figuração fica em outro, às vezes é um espaço que junta todos, enfim. E aí foi, o Tite também foi, o Tite também pegou, só que o Tite já tinha pego trabalhos lá antes, que ele participou desses tipo Vai Dar Namoro, esses programas. Nossa, ele já fez verdade, alguns. mano. Caramba. E aí, só que ele pegava esses mais de participação. Eu fui e peguei o outro pegava esses de participação esporádica. E eu peguei o de elenco de apoio junto com ele também, que eu indiquei ele também pra agência. E ele também tinha me indicado pra outras também. A gente sempre. É bom de você ir conhecendo a galera, é isso, um vai indicando o outro. Que da hora. E aí eu peguei o trampo. E a gente ia é mó legal, mano. Você vai no SBT, o SBT parece um shopping enorme lá. E eu lembro que o Murilo Couto, ele sempre postava o stories do SBT de planta. Ele escrevia assim, SBT de planta. Jardim do SBT. Aí ele postava esses stories. E aí eu comecei a ir no SBT, eu postava o story e marcava ele. Aí um dia encontrei ele, mano, na praça de alimentação. Ele tava na fila pra comprar umas balas lá. Eu encontrei ele, trocando uma ideia com ele, enchendo o saco dele. Aí o Murilo Couto mesmo, eu acho que ele nem aguenta mais ver eu, porque eu trombei ele umas 4 vezes, todas as 4 vezes eu fui enchendo o saco dele. Nossa. O Murilo Couto é um entretenimento puro, mano. Você encontrar ele, velho, é tipo sem na Disney, mano. Ele é muito engraçado, mano. Nossa, ele Tudo que ele faz é engraçado. Tudo que ele faz é engraçado, tá ligado? E aí, você vai lá pra cimentação, tal, depois você vai começar a gravação. Esse dia eu fui gravar um quadro que chamava Malucos Molhados. Que a gente tinha que cantar e andar numa corda lá em cima, bem alta na piscina, assim, bem alta. E aí a galera gritava, cantava junto. Se você errasse a música ou travasse, coisa do tipo, eles puxavam a corda, abria a corda e você caía. Nossa. E aí tava eu, Cocielo, tava... os jurados eram o Miranda, o Cocielo e aquela, acho que é a Fernanda Keller, do BBB lá. E o Celso Portiolli apresentando. Então, antes da minha gravação, eu já fiquei ali infernizando a plateia, porque você ficava perto da plateia e eu tava vestido de Cássia. Então eu ia lá e cantava, eu fui cantar a música da Pablo Vittar ainda.
Então, eu meti um louco, fui todo vestido mesmo, de vestido e tudo mais, salto. E aí, eu comecei a bagunçar muito com a plateia. Aham. Até que na hora que eu saí de uma área que eu não podia, fui lá pra outra área aí, tipo, o segurança já veio assim, o Celso Portiolli começou a rir. Aí o Celso Portiolli começou a interagir comigo, não na gravação, fora da gravação. Ah, tá. Ele falou, parece o Rodrigo Santoro. Eu falei, Nossa, mano. Ele queria fazer Foda-se o teste o de sofá mundo. com o Dylan. Ele falou, foda-se o mundo, Celcinho me acha o Rodrigo Santoro. vai, fi. Ah, Aí, gravei a minha participação lá, aham. cantei, consegui chegar acho que até na metade da corda, eu caí, veio um bombado, aqueles bombados SBT, um bombadão, mano, ele me pegou, parecia que era um graveto, me levantando no ombro assim, e eu falei, eu sei nadar, sai daqui! E o cara me levando, me puxando como se eu fosse uma cueca, e levou eu tudo, mano, de maquiagem, peruca ainda, então a água caiu assim na minha cara, eu não tava enxergando mais nada. Aí ele puxou e tirou eu. Aí acabou a gravação, tal, eu saí pra fumar um cigarro ali, então eu fui fora do lugar que a gente tava. E o Celso entrou naqueles carrinhos, sabe aqueles carrinhos de estilo Projac, aqueles carrinhos que parece de golfe? Nossa, sei. E aí ele foi passando, ele me viu de novo, e aí eu dei um sinalzinho pra ele pra gente tirar uma foto, né, mano? Aham. Aí ele parou, mandou parar o carrinho, desceu. Mano, ele ficou uns 20 minutos assim, trocando ideia. E ele tinha gravação, tinha um monte de coisa pra fazer. Nossa, Ficou uns que 20 legal, minutos, mano. trocando ideia, tal, tirando a foto com ele, e eu fumando, mano. Eu falei, agora que ele desceu, eu não vou apagar um cigarro, né? Não, tá certo. Não, Agora perdeu que o ele veio cigarro até só por aqui, só por causa do não, Celso eu só Portiolli. tinha mais alguns ainda. Eu falei, ele tá fumando cigarro, trocando ideia com ele. Aí ele falou, não, essa personagem sua é legal, tal, você tem que fazer uma parada no YouTube, eu tô começando a fazer agora também, o Cossielo indicou, falou sobre o YouTube pra mim, você tem que fazer alguma coisa no YouTube. Eu falei, rapaz, não sei nem como, mas eu vou tentar. Aí, deu um abraço, tirou a foto e tal, daqui a pouco um monte de gente queria vir tirar foto com ele, ele montou no carrinho, quer dizer, aí todo mundo ficou olhando pra mim com cara feia, eu falei, tá vendo? Culpa de vocês que não fumam. É verdade. Se vocês fumassem, ele tinha vindo. Aí eu fui lá pra receber o cachê, mano, tipo no RH da SBT, lá na parte lá que tava o produtor de elenco, a direção e tal, e o Cossielo foi receber com a gente. Olha que da hora, mano. E ele tinha acabado de pedir a mina dele em casamento, ele tava com a aliança. Nossa. Ele tinha gravado até o vídeo já deles lá e tal, mas acho que ele não tinha nem postado ainda. E ele é alto pra caralho, mano. Sério? Aí a gente começou a bagunçar, parecia tipo um corredor de escola, assim, sabe? Eu subi nas costas dele, tirando foto, zoando. Mano, tem até uma foto que eu tô beijando a bochecha dele quando eu tô de caça, assim. Eu tô beijando a bochecha dele, tem até uma foto assim lá no Instagram. Ele foi muito. Mano, o Cossielo é da hora demais também, mano. Puta, muito molecão, gente boa, assim, mano. De escola mesmo, tá ligado? Aí a gente recebeu os cachês juntos, né? Não iguais, porque o Cossielo deve ter sido bem maior. Mas aí tal. Aí eu fiquei muito animado, mano, porque eu tava muito, mano, louco pra ver a gravação, ver o episódio que eu gravei no ar, mano. A gente gravou um monte de coisa. Só que não foi pro ar porque o Miranda faleceu, cara. Ai, mano, caramba. Puta, o Miranda faleceu, não foi pro ar a gravação que ele Nossa. tava, porque o SBT tinha que prestar homenagem e tudo mais. Sim. Então, tem o episódio do Malucos Molhado antes e o depois do meu. O meu não foi pro ar. Mano, eu fiquei muito triste, velho. Puta que pariu, velho. Caramba, Dylan. Porra, podia ter morrido depois, né? Não, pensei, ó. Não, desculpa. Pô, podia ter homenageado assim o último programa do Miranda no SBT e colocado lá, né, mano? Tadinho, cara. Eu não conhecia ele também, né? Eu interagi com ele um pouco ali só. Não, mas diga assim, o último programa dele no SBT, pô, joga lá, cara, que... Ô, Dylan, e tem um aplicativo da SBT agora, depois eu vou procurar se tem lá você, cara, porque parece que eles estão postando várias coisas, mano. Então, tem que caçar. Mano, tem tanta coisa, cara. Tem um filme que eu gravei figuração e eu queria ver se eu aparecia, porque eu gravei muita coisa. E aí eu nunca assisti, mano.
Caraca, Um dia eu vou procurar esse filme. Filme do João Carlos Martins. O legal de figuração é que você vê, tipo, por exemplo, nessa época eu não tinha o DRT. Então eu precisava ver os caras trabalhando, tá ligado? E é um filme sobre o João Carlos Martins, mano. É um filme de época, mano. Sabe aquelas. Nossa, Os caras que da preparam a hora. rua, carros da época, assim. Mano, muito, muito foda ver aquilo. Só que é cansativo, você fica muitas horas, né? Aí, e outra coisa, eu fui na sala São Paulo gravar, porque aí tava o João Carlos Martins, apareceu, tocando piano lá, mano. o Alexandre Nero. Eu vi vários artistas ali e tal, trabalhando, cara. Que louco. Ô, Dylan, e assim, não falando em questão de valores, tá? Todos esses trabalhos que você fez, eu tô ligado que você fez também pela paixão, pela arte que você tem, pela experiência, mas, maninho, ali dava pra você bancar, ficar de boa, suave, falou assim, Danilão, eu vivia só fazendo esses trampos, mano. Ou meio que passa apurado, mano, os figurantes... Por você vai passar de qualquer forma. Sabe por quê? Porque eu da minha época ali, por exemplo, da minha turma, eu era o que mais pegava trabalho. Só que às vezes um ou outro pegava um trabalho mais maior, um trabalho mais remunerado, um trabalho maior. Então, depende, cara. Eu tinha que, por exemplo, eu fazia meus cálculos por ano. Eu não podia fazer o cálculo mês. Entendi. Tipo assim, eu não sou CLT aqui, que minha conta, tal. Hoje eu sou. Era todo mês, né? Não tava ali o quinto dia útil e tudo mais. Então, tipo, você ia gravar alguma coisa, às vezes demorava 30 dias pra cair, emissão de nota, coisa do tipo. Então, aí você tinha que ter uma MEI para você fazer a sua própria emissão de nota, senão a agência tem que fazer, então ela cobra um percentual disso, porque ela tem que pagar os impostos, blá blá blá. Então, sinceramente, você tem que gostar muito do que você faz. Caraca. Porque se você ficar preocupadaço com conta e tudo mais, você não consegue fazer. Caraca, mano. Isso antes da pandemia, eu vivi 5 anos. Eu consegui viver 5 anos bem em São Paulo. Mas, mano, teve mês que eu passei fome, mano. Teve mês que... Caralho, mano. Foi embaçado, assim, tá ligado? Conseguia pagar as contas e, mano, parcelar o que eu tava comendo ali. Caraca, Dylan. Só que também teve mês que ganhei bem pra caralho. Então, aí você tem que segurar a onda, entendeu? Tipo, você ganha uma grana maior, guarda. Sim. Tem que guardar para outro mês, porque você não sabe como vai ser no outro mês, né? São Paulo paga melhor, mas o custo de vida é mais alto, né, mano? Sim. Cara, e o da hora, né, Wellington? Você vê aí o Dylan, mano, saiu novinho de casa, velho, foi se aventurar. Então, é isso aí que eu tô impressionado, viveu cara. Pra caralho, coisa que, mano, muito jovem aí não vai viver 1%, mano. E hoje você vê molecada põe dificuldade em tudo, igual o Dylan falou. Começa num bagulho, ai, tá muito difícil, não tem público. Ai, tá muito difícil, ninguém tá me seguindo. Mano, olha só o cara, velho. O cara meteu a cara. A galera leva muito em consideração proporção de número alto. Mano, quer ver que da hora, mano? Quando você faz lá, por exemplo, uma noite de teste, faz stand-up, e aí alguém vem trocar ideia sobre o seu texto, alguém vem te elogiar e tudo mais. 1, 2 pessoas, mano. Tá ótimo. Cara, verdade. É alguma coisa, né? Isso significa alguma coisa, entendeu? A galera se preocupa muito com o algoritmo, com não sei o que, tal. Mano, às vezes é uma pessoa que te admira, curte o seu trabalho e nem curte as suas coisas, ou nem compartilha as suas coisas, porque a pessoa às vezes não é de usar a rede social, mano. Verdade, simples. Cara. Você vai ficar preso a isso aí e tudo mais. A gente percebe isso agora que a gente tá mexendo com o Instagram, com o YouTube. Nosso alcance, assim, tá bem alto, cara, mas muita gente não segue. Não segue, não compartilha. Você tem que ver, você tem que seguir, tipo assim, fazendo o bagulho por você curtir o bagulho. E também levar em consideração essas poucas pessoas que admiram, mano. Tá ligado? Essas pessoas. Esse número que pode ser pequeno hoje, amanhã pode ser maior. Entendeu? Mas independente disso, tá fazendo o que você gosta, mano. Cara, esse papo de visão, Elito, que o Dylan tá falando, mano, ele e o Zanata tem muito, cara. E eu não tinha. Eu vou confessar que, cara, antes de fazer parte do Clube do Bolagem, trocar ideia com os meninos, maninho, pra mim era isso, era número, era seguidor, tinha essa cabeça pequena, e aí, cara, o Dylan e o Zanata, assim, expandiu minha mente, tipo,
100%, Não. cara. Porque, em por exemplo, você pensar troca ideia com o nisso. Zanata, não. O Zanata é um Top, cara hein, que eu curto muito, eu admiro muito ele, por conta desses padrões, tá ligado? Ele é muito de boa, mano. Ele é um cara, mano, que eu sou uma pessoa muito acelerada, muito ansiosa. Eu procuro ficar próximo dele em qualquer situação, assim. Por exemplo, tem um show que tá estranho, tem uma situação. Porque, tipo, o cara é tranquilo, mano. Sim, Ele sim, é ele tranquilo, é. e é vibração, é uma parada, sei lá, eu não sou muito religioso, não sou de crença de nada, eu sou muito foda-se. Mas se existe alguma coisa desse tipo, ali tem alguma parada, não tem só um narizão, tem um cara de uma alma da hora, entendeu? Cara, eu acho você bem tranquilo também, viu, Dylan? Te conheço. Hoje eu sou velho, né? Hoje eu sou cansado, não é tranquilo, é cansado. Tá cansado, já tá. E o Zanatinho, eu nunca falei isso, mas o Zanatinho tem uma bad vibes às vezes quando eu lembro, porque o Zanatinho me escolheu como amigo. O Caramba, Zanatinho, mano. nós já se trombou várias vezes Ah, e eu não, tipo assim, eu não conhecia e as poucas vezes que eu encontrei, eu também não tava prestando tanta atenção ali. Também na época que eu era muito porra louca, né? Mas eu não tava muito ali. Eu lembro que ele fazia show, ele tinha uma galera que a gente às vezes fazia show no Dudas, no karaokê. certo. E o Zanata sempre, mano, tava ali, às vezes ele tava, na época ele namorava uma mina lá, ela ficava ali na bilheteria e tal, ele ia, ele fazia sempre set bom. E ele sempre trocava uma ideia, achava um papo, tem uns bagulhozinhos que eu tenho até hoje aqui, mano, tinha uns desenhos dele que ele entregava, deixava nas mesas. E um dia, em São Paulo, eu achei o papel e falei, caralho, mano, esse moleque é da hora, né, mano? Nossa, os desenhos dele, mó foda. E eu fiquei nisso, mano. Eu falei, Interessante, caralho, mano, por que eu não troquei mais ideia com esse cara, né, cara? Aí o tempo passou, anos depois, a gente se encontrou no bar, ele veio de novo, mano, super receptivo, trocando ideia, brincando. E sempre fui muito com ele, conversa, principalmente sobre comédia, sobre arte. E aí a gente trocando ideia e tal. Aí, mano, nunca mais grudamos, velho. Que da Mano, hora. parceiraço, fechadaço, cara. Aí nós começamos a trocar ideia, mano. Ele também. E eu lembro que eu passava de moto num lugar lá que ele tava de cozinheiro, ele trabalhava muitas horas de cozinheiro, e eu passava de moto pra ir pro meu trampo à noite também. E eu via ele lá fumando, cabisbaixo e tal. Aí às vezes ele nem via eu, às vezes moscando no celular. Eu falei, caralho, mano, tem que voltar a fazer arte, vamos fazer alguma arte. Aí nós começamos a trocar ideia desse bagulho. E dos problemas que já vivemos nessa coisa. Tô falando, vamos fazer uma coisa mais organizada. Não preocupado com o público, mano, preocupado em evoluir na parada que a gente faz, entendeu? E aí a gente começou a trocar ideia, foi juntando e tal, aí foi chamando, tal. Aí o Camada apareceu. O Camada também roubando a cena lá. E foi muito foda isso. E hoje, tipo assim, o Zanata, mano, é um dos maiores amigos que tem. Mano, é um cara fechadaço comigo, eu tenho maior consideração. E, tipo, o cara já poderia ter sido antes se eu não fosse cuzão na época. Eu falo, esse cara casado, esse cara sempre fica amarrado com a mulher dele. Hoje em dia eu tô sempre com a minha mulher do lado. Ô, Maninho, inverteu a situação. Essa ideia, então, do Clube do Bolacha partiu de você, tipo, Zanata, vamos fazer um bagulho junto, papum de amigo. E aí surgiu o Clube do Bolacha em que ano, mano? Já começou essa conversa. A gente falou, não, vamos montar um bagulho e tal e fazer o primeiro teste. E aí, o Bola já trocava ideia que queria muito. Inclusive, eu e o Zanata criamos e foi rolando umas reuniões antes, tudo mais, talvez uma outra galera e tal. O Bola sempre quis fazer stand-up. Começou que ele queria, então vambora. Aí a gente falou, vamos fazer um show que a gente sabe fazer com sketch stand-up. Que legal. Vamos ver como vai ser de público. E vamos ver se a gente vai apostar mais nas sketches ou mais no stand-up. Vamos ver como dá pra galera também. Porque precisa ter uma união, precisa ter um grupo legal, né? Aí a gente juntou a turma, foi tendo a reunião, tal, foi entrando um, saindo outro. E aí foi se formando pra chegar no caminho que a gente tá agora. Esse é o terceiro ano do Clube do Bolacha. Cara, então desde 2022 tem o Clube do Bolacha, existe? 2022...
2022 ou 2023, sei lá, tem que olhar ali, eu não lembro não. 3 anos, faz 3 anos é 2020. Vai fazer, acho que, se eu não me engano, é o terceiro ano em julho agora faz. É, 2022. Primeiro ano com comedy, segundo ano, eu acho que é isso, é terceiro ou segundo ano. O Zanata lembra melhor. E aí a gente foi trocando ideia desses bagulhos, só que assim, o nosso foco era criar alguma coisa, porque acontecia muito aqui em Marília. Em muitos lugares acontece, né? A galera começa uma coisa e para e tal. E pra comédia stand-up, mano, você ficar sem fazer, o tempo que você fica sem fazer, você já decai. Você tem que estar em constância, você tem que estar lidando com o público direto. Porque escrever piada a gente consegue. Entendeu? Escrever piada, querendo ou não, para alguém que já tem um entendimento ali, uma noção e tudo mais, é a parte, entre aspas, mais fácil. Porque envolve outras coisas, a entrega, a comunicação, o seu jeito de falar, persona. Persona é uma coisa que ninguém tem que se preocupar, ela vem naturalmente, mano. Conforme você vai fazendo, você vai conseguir perceber isso, você vai se descobrindo ali. E a gente fazia isso, eu comecei fazendo stand-up em São Paulo, né? Comecei em São Paulo com o Tite. O Tite me ligou do nada ainda, o Tite da hora pra caralho também. A arte dele, é um ator, é um comediante. O Tite mandou um salve. Vamos fazer stand-up, mano? Vamos ver isso aqui. Vamos ver, eu não sei fazer, não, vamos fazer. E aí ele falou, então vamos, mas eu vou encher a cara primeiro, porque eu preciso ter coragem. Caralho. Aí nós se reuniu, ele e um outro mano, o Vinícius, que era daqui de Marília também. Nós tava lá em São Paulo, aí nós encheu a cara antes e fez, mano. A primeira vez, nossa, foi monstro. A segunda, nossa. Mano. Mas foi muito legal isso. E outra coisa, nós tivemos o privilégio de conhecer o Kenny Lopes. Acho que até o Tito conheceu ele antes, porque ele chamou o Tito pra fazer isso, o Tito chamou eu. Kenny Lopes, roteirista do Pânico. Nossa. Ele foi roteirista do Poderoso Castiga, do Monte Quadro. Ele tem participações também, que ele fez alguns quadros de bêbado lá do Pânico. Kenny Lopes, mano, era muito foda tocar ideia com esse cara, mano. E aí a gente começou, e eu pagava pau do Kenny Lopes. Ele organizava a noite, ele fazia o set dele, abria o show e tal, ele era o MC. Então ele entrava entre cada comediante. Caramba. E no final do show, ele assistia todos os sets, e no final do show, ele vinha com um monte de piada sobre o set de cada uma. Na hora ele fazia? Na hora, durante o show ele já tava escrevendo ali. Puta que pariu, cara. Pô, o cara era foda, hein? Mano, o Kenny era muito monstro. Ele é muito monstro. Eu só não sei, mas não vou treinar ele. Mas aí eu dava rolê com ele, fui até lá na casa dele uma vez. Dava rolê com ele pra caralho. Fui algumas vezes pra lá. A gente sempre falava sobre comédia e era fã dos bagulho que eu era fã também. Que às vezes que não é muito conhecido no Brasil, tipo o Chapelle, o Tim Minchin, que é um comediante australiano. Acho que é australiano, né? Que ele faz humor com música, tal. Então, muitas coisas que a galera não conhecia tanto. E aí o Kenny, mano, também tem uma história muito louca. E a gente começou a ver esses bagulho e ficar, mano, comédia é foda, né? Cara, que da hora, mano. Você se ligou com bastante pessoa do meio, né, Wellington? Você vê? Sim, é isso que, mano, isso que eu tô impressionado. O cara viu lá o Alfonso Padilha fazendo teste, né? Tipo, viu o cara ali testando piada de perto. Eu gosto muito do Alfonso Padilha, cara. Achei muito engraçado. Nossa, verdade. E cara, você viu ali os caras, tipo, brotar piada ali, criando piada, testando, fazendo, refinando ali. Isso que é top, cara. Ver que ele viu de perto a comédia ali no auge, assim, né? Tipo, né? Fomentando, assim, né? E é da hora que, tipo assim, é uma inspiração também. Os caras foram amigos, mano. Os caras faziam, os caras vendiam ingressos, os caras produziam, os caras faziam arte, os caras faziam tudo. Tá ligado? Isso que eu falo pra molecada, que a gente tem que levar como um aprendizado, essa pagada de se mover, e se mover em grupo também, mano. Porque, querendo ou não, a gente precisa um do outro, velho. A gente precisa, uma cena precisa de pessoas, entendeu? Se a gente tá construindo alguma parada junto, é legal a gente levar em consideração coisas boas e ruins que vão acontecer com o aprendizado, e a gente ter essa troca, tá ligado? Por exemplo, o Zanata, mano, todo show, mano, antes do show, às vezes eu tô contando pra ele uma piada ali e tal, que eu tenho
3 formas de fazer. Aí eu levo os 3 formas, troco ideia com ele, falo, mano, essa aqui dá mais jogo, eu não sei o que. Ele também já chega e já conta uma. E aí depois a gente já tá ambientado. Eu acho muito louco do Clube do Baixo que o ambiente também, mano, favorece, tá ligado? Verdade. Já fiz open show, mano, já fiz show em temaqueria, em churrasco, em vários bagulho, mano. Caramba. Então a gente criou um lugar muito gostoso e enérgico e pra comédia, mano. Entendeu? O lugar é pra comédia. Então a galera que cola já vai entendendo sobre, entendeu? Diferente de você fazer. Diferente de fazer trampo corporativo, coisa do tipo, que já é mais embaçado, mano. Ô, Dila, Paga melhor, mas é chato. Fazendo aí uma pergunta aí sobre a parte de stand-up, cara. Você que apresentou bastante aí em São Paulo, você que é mais experiente aí, a gente vê aí do grupo ali, e você usa a Nata, né? E, cara, me fala a verdade, o que é pior, mano, na hora que você tá apresentando ali? Você errar o punch da piada ou alguém te interromper no meio do show, cara? O que tira a sua vibe assim, mano? Eu acho que o pior é quando você perde pra você mesmo. Tipo assim, você vai fazer o seu set e aí alguma piada não entra. Isso eu percebo que às vezes que acontece com a molecada ainda hoje em dia. A pessoa começa a dar uma morrida no palco, começa a perder força, parece que fica perdida, ela se entregou pro perreco, tá ligado? Isso acontece muito. E não, mano, você tem que estar tem que estar ali pra dar merda, mano. Deu merda, você tem que render em cima dela. Então, conforme você vai errando, vai acontecendo, você vai criando casca grossa, entendeu? Tipo, você vai ficando mais tranquilo. Acontece, mano. Você tá num lugar que tem bebida, tem gente, às vezes você vai falar uma coisa, alguém vai interromper, só que aí você não... Você que tá com o microfone, mano. Você que tem... Entendeu? Tem que dominar ali a situação, né? Você é o maestro da parada ali, entendeu? Você tem que conduzir isso. E é difícil, eu entendo. Principalmente quando você tá muito alinhado num set, ou um set novo que você tá muito focado nele, em fazer ele piada por piada, e alguém interrompe, alguma coisa rende em cima, e você quer voltar para aquilo. Não, mano, você tem que reagir ao que tá acontecendo, entendeu? Reage ao que tá acontecendo e puxa de volta para aquilo que você quer. Você conduz, entendeu? Teve um show lá que esse cara ficou... Eu também dei uma leve espanada ali, mas assim, teve um show que o moleque fez uma piada com o Bolsonaro lá, e aí tinha um cara na plateia que ele falou, você lembra disso aí, né, cara? Caramba. Aí o cara falou, é pra eu ir embora? E aí o moleque falou assim, ó, morreu. Eu entendo, mano, acontece, natural. Cara. Aí ele ia chamar outro cara pra chamar eu de volta. Porque quando acontece esse bagulho, aí o outro entra depois também, às vezes nessa energia, e já o show vai por água, né? E aí eu já entrei de volta e eu comecei a interagir com o cara. E eu falei pro cara, porque eu percebi de longe, mano, mesmo sem infarto, isso é polícia, né? Aí ele falou assim, aí foi qual é o seu nome, ele falou o nome dele e tal. Aí eu falei, quem tem maconha aí? Aí eu puxei a galera de volta. Eu falei, então, você vai ter trabalho pra prender todo mundo hoje. Aí o cara trocar ideia, zoar, brincar e tal. Chamei ele no palco, no final do show ele veio no palco, riu com a gente. E depois, no final do show, o cara veio, elogiou a gente, trocou ideia com a gente, tudo mais. Entendeu? Você não pode deixar se levar quanto a isso, porque, mano, não é todo mundo que vai concordar com você. Às vezes você vai dar uma piada, mano, que vai. Sim, isso é verdade, cara. Dependendo do ambiente que você tiver. E tudo bem. Você não pode deixar te afetar a ponto de parecer que você tá fazendo alguma coisa errada. Exatamente, então, mano. Não, mano, você tá ali, a pessoa tem que estar ali também para entender que você está fazendo piada. Por que a gente faz um show de graça, mano? Pra testar a piada. Sim. Porque a gente não é justo a gente cobrar um valor daqueles textos que não estão prontos ainda. Entendeu? Verdade, tá certo. A gente consegue montar um show tem já material para fazer show com ingresso, e quando for a hora a gente põe esse show com ingresso. Do contrário, sim. A gente tem que ser Ô, Dila,
Fala aí pra gente, cara. O Clube da Bolacha, clube incrível de comédia aqui de Marília, cara. Eu gosto muito de vocês. Mas fala aí, tem algum batismo pra participar do Clube da Bolacha, cara? Tipo, comer 5 pacotes de bolacha seguido e lá em cima no palco contar uma piada de barriga cheia de bolacha? Ou, ou Tem que então, passar pelo abraço caliente do Jonathan Fay. Lá ele. Pera, você fez isso aí, Danilo? Não, ele já fazia antes. Ah, Conta nosso segredo lá, Dylan. O... que, Danilo? Fala Nada, mais aí, imagina. explica aí. O Danilo fez teste do sofá pra entrar no clube? Fala aí. Nós não tem nem sofá pra isso. Ufa! Escapei. Foi de pé mesmo? Tem que ser um sofá reforçado. Mas pra entrar, pra participar, a gente só, tipo assim, pequenas regras que existem. A pessoa ir assistir um show antes, lógico que não faz sentido pôr alguém pra fazer lá que não assiste show antes. Assistir um show antes, faz o próximo, leva 3 pessoas. Mas não é obrigado a levar 3 pessoas. A gente pede pra levar pelo menos 3 pessoas, entendeu? Mas se a pessoa não conseguir também, ela vai fazer. Mas peraí, tá parecendo célula de igreja, mano? Tipo, você vai... Na verdade, é a nossa seita. Tem que levar um coleguinha, né? Tipo, pra evangelizar, né? Pra esse grupo de jovens da igreja. O Aquaman veio aí, né? O Aquaman de Guarulhos veio fazer o show lá com nós. Bravo. E aí no final do show, acontece muito isso. Tipo assim, o cara que tá viajando vai passar o Instagram dele, normal, tal. E no clube a gente fala pra passar no clube. Porque, tipo, nós vai postar cada um lá. Então, a pessoa que postou mais de uma, ela vai lá e segue, entendeu? E aí, o Aquaman, fala seu Instagram aí, todo mundo. Clube do Bolacha, Clube do Bolacha. Pô, vocês são aceita. Nossa, foi mesmo, mano. Vocês são aceita, caralho. Nós somos uma seita. Porque, Mas mano, isso que é legal, parada. cara. Tipo assim, a gente tá junto pra se fuder e pra glória também, é pra tudo. Nós estamos pra aprender junto, pra errar junto, pra um fortalecer o outro. Eu cobro muito da galera isso, tipo assim, mano, perceber que o outro não tá legal, perceber que alguma coisa, sei lá, a pessoa tá sendo cancelada por algum motivo. Você tá junto, mano, você fortalecer, entendeu? Porque, mano, a gente tá pelo erro, pelo caos, é a comédia, cara. O Coringa é um comediante lá no filme, porra. Por isso que ele surtou. Então, faz sentido, né? Você começa a ficar maluco. Igual minha mina esse dia tá brava aqui comigo, que eu tava chamando ela de Scooby-Loo. Scooby-Loo. Mano, você começa a tirar coisa do além. Ela tem o tamanho mesmo do Scooby-Loo. Caramba. Minha mina é da zoeira também, mano. Vixe. Uhum. Não, isso aí que é legal, né, cara? Vocês viram, mas aí, metade do set dela do clube ali, do clube do Bolacha, que de vocês tipo falaram que é uma seita, assim. Meio que você viu isso lá em São Paulo também, né? Com os grandes ali, fazendo a parte de teste, o tempo deles, um assistindo o outro, né? Só nos grandes, viu? Porque eu fui muita noite open embaçada. Uhum. As noites, uma ou outra era até boa. O show era interessante. Mas aí você vê que, tipo assim, geralmente tem um cara só se matando pra aquilo acontecer e os caras nem aí, foda-se, entendeu? Ah, entendi. Então, tipo, fica muito isso, tá ligado? É pra ser um grupo, então é pra todo mundo tá dali pro bem e pro mal. Todo mundo tá ali pro que vai acontecer. Lá, eu fazia a noite open, tinha uma noite open que eu fazia com um cara que foi muito cancelado aí, o Juliano Gaspar lá. A noite era legal. A noite era legal, porque no final da noite, geralmente vinha um comediante maior. Comediante ali, tipo assim. Teve uma noite que eu tenho o set até gravado, mas nunca posto esse bagulho, mas tem lá. Ele organizou essa noite, e o Daniel Pinheiro, mano, que é um cara que tá meio sumidão, mas é muito foda. Ele é roteirista, ele escreve muita comédia.
e ele fechava a noite. Então, tipo, todo mundo tinha a noite open normal, e no final, viu um comediante grande, mano, bagaçava. É muito foda. E aí eu e o Tite, por exemplo, fez show com a Mel Maher. Porra, a Mel Maher é muito foda, mano. Caramba, mano. Então, eu abri show do Paulinho Serra com o Igor Guimarães, com um monte de gente. Mano, foi muito foda. Caraca, tio. Nossa, que da hora. E aí você vê, tipo assim, é o cara que tá organizando a noite open. Geralmente ele tá sozinho, entendeu? Caraca. E eu acho isso errado, porque tipo, tem que estar junto, entendeu? É um trabalho pra todos. Sim, mano. Ô, Dylan, vou fazer uma pergunta polêmica pra você agora, hein? Polêmica. Irmão, polêmica. Toca a buzina, é polêmica. Cara, a gente vê hoje, por exemplo, vê os vídeos dos grandes comediantes, pô, é só texto que acerta. Mas, cara, nessas noites de Open, você já viu comediante top que, tipo, não tirou risada de ninguém, mano? Já. Caraca, mano. Tipo, já vi comediante do cara chegar a falar, tipo, nossa, hoje foi foda, hein? E aí a plateia ri. Mas é legal, Caraca, mano. É legal Sim. quando você vê isso. Porque você vê que é real, que a pessoa tá testando material, tá criando. E é importante, muito importante, você testar e errar. Porque se você não faz aquele set, aí você vai fazer do nada, você também perde a capacidade daquele set, mano. Você corta no meio aquilo que poderia ser muito maior, entendeu? Ou você vai com um set ruim pra um show bom e estraga o... Entendeu? Mas, ó, das noites do Neita, eu te falar, toda noite o Murilo Couto era o melhor. Mano. Caramba, mano. De longe. O Ventura era foda também. O Maurício Meirelles era foda também. Mas o Murilo Couto destacava porque era uma coisa muito natural, entendeu, mano? Ele tem uma coisa da pegada do Kevin Hart, eu acredito que seja desse sentido, de escrever no palco. Então, o cara leva uma cena no palco e troca com a plateia aquilo ali. Só que aí é um nível muito alto e muito... uma linguagem também. Não necessariamente para você ser um grande comediante, você precisa fazer nessa linguagem. Você pode seguir uma outra linguagem. Você pode ver que quando, por exemplo, quando eu organizo o cronograma do clube, mano, eu sempre ponho um cara que tem um pouco mais de dificuldade, aí eu ponho o Zanata. Aí eu ponho uma pessoa mais nova, aí eu ponho um outro que tá mais tempo. Dá uma equilibrada, né? Dá uma equilibrada. Mano, eu nunca vejo o Zanata mal, mano. Tá ligado? Sim. Nunca vejo o Zanata mal, ele sempre vai bem, mano. Sempre vai bem. E ele não vai bem, nossa, na pegada Murilo Couto. Mano, ele simples. Ele faz o simples no sentido da linguagem, tá? Não que ele é assim. Ele faz o simples da linguagem, de entregar a piada, respirar, dar a pausa, tá ali presente, conseguir fazer a interação que for necessária, que ele não curte muito. Eu também não gosto muito de interação, não. Mas ele faz, tá ali, tá vivo, tá presente, entrega a piada com pausa. Se ele erra alguma piada ou não ri, ele continua. Não perde, entendeu? O cara não morre. Ele tem uma estabilidade nessa coisa. Então, por isso que é mais legal ainda você perceber. O Fogo, por exemplo, o Fogo tem uma energia muito legal, entendeu? Que ele consegue fazer, às vezes, menos piadas e ser muito mais engraçado do que, às vezes, um cara que vai fazer muita piada. Você vê como que é louco a linguagem da coisa, né? O Fogo mesmo fala pra ele, mano, você é naturalmente um MC, você é naturalmente um cara que conduz a plateia, ele é professor. Eu acho que isso também influencia bastante. Ele consegue conduzir bem. Só que ele ainda dá uma patinada, às vezes, quando uma coisa não entra do jeitinho que ele quer ali e tal. Não vai tão engraçado. Entendeu? E eu falo pra ele, mano, você é foda. O Camada, o Fogo e o Arthur, desses novos que surgiram aí, mano, são muito bons. Valeu, mano. O Camada mesmo também tem uma zoeira, uma energia de palco muito legal. O Camada é legal que ele consegue passar um nível de... Tipo assim, isso é muito raro de ver.
da pessoa não se ofender e ele falar um bagulho atroz. Falar um bagulho pesadaço, mas do jeitão dele é engraçado porque você não tá levando a sério ali, mano. Uhum. Acho que é porque ele é fofo. Ô, mano, eu fiquei vermelho agora, cara. Ele vai chorar, mano. Ele vai chorar. Ele vai chorar agora. Ele vai sair da chamada, vai chorar. E às vezes por isso que eu birro muito com a molecada, porque, tipo assim, reunião, às vezes eu sou chato pra caralho, porque eu sou uma pessoa difícil de conviver muitas vezes. Eu sou chato pra caralho. Mas, porra, vai na reunião lá, o camarada, vamos fazer um show assim, assado, já ligou pra não sei quem, já tá ligado? Proativo no último, mano. É o cara, velho. Ah, tá mas ligado? eu curto, mano, eu curto fazer o bagulho, cara, e a energia dos caras, o Elitinho, te Aham. puxa, mano, você vê o Dylan, o Zanata, o Fogo, o povo no palco, você fala, pô, mano, o bagulho tá acontecendo, tá da hora, mano. E eu tô lá Aham. pelo alastro, mano, eu gosto de fazer, já falei pro Dylan, mano, é muito louco. Cara, é um negócio surreal, Dylan. Eu não imagino você em São Paulo, mano, eu não conseguiria apresentar pra 400 pessoas, mano, acho que eu ia travar, velho. Nossa, mano. Mas, ó, quando tem mais gente, geralmente é mais fácil, né, mano? É mesmo? O trabalho mais difícil da comédia é pra menos pessoas. Porque o espaço, o eco, o liquidificador toma tudo mais força. Então, se você não consegue conduzir para duas, às vezes para 100 você vai conseguir. Agora, se você consegue conduzir para duas, com certeza para 200 você consegue. Caraca, entendeu? que legal, mano. Porque se aquela piada boa para duas pessoas rirem, 200 vão achar, porque a risada ela contagia, entendeu? Nossa, é verdade. Quando tem menos pessoas, tem mais espaço, a risada é menor, a pessoa se sente mais presa a risada. Naturalmente, Dylan, pegando um gancho aí nisso aí que você falou, cara, como que você acha que Marília recebe a comédia, cara? Você acha que é bem recebida, as pessoas não ligam muito, ou isso aí é relativo? Como é que você acha que em Marília é isso? Eu acho que a arte, no geral, ela não é muito apoiada pelo marilhense. E não culpando o marilhense em si, mano. Correria, a galera tem muita coisa pra fazer, e trampo, faculdade, não sei o que e tal, natural do adulto, né? Eu percebo, assim, que a questão da comédia, ela é, não só em Marília, ela é menos valorizada que as outras artes. A comédia stand-up. Porque a galera leva muito pessoal, tá ligado? Acho que aquela piada, mas também tem muito comediante grande, também se metendo muita polêmica, nada a ver. Faz comédia, porra! A gente quer ver comédia, a gente não quer ver você metendo louco no Trump ou sei lá, em qualquer pessoa. A gente quer ver, tipo assim, eu digo assim, fora do palco, tá ligado? O que acontece muito, comediante metendo muito louco, de jogar meio que contra a própria comédia. O cara tá fazendo uma piada num sentido ali, e aí no story ele tá falando uma coisa muito estranha. Então é meio que fica difícil de ler, porque as pessoas não te conhecem. As pessoas conhecem um artista, mas não conhecem a vida pessoal do cara. E a gente vive num mundo muito, muito tenso, né? Nossa, verdade. Onde você tudo é cancelamento, né? Tudo é cancelamento, onde você é isso, ou você é aquilo, uma coisa muito de definição rápida, né? Muito rápido definir alguém. As pessoas definem muito uma pessoa muito rápido. Não, mano. E o trabalho da comédia é importantíssimo nesse sentido, que eu vou fazer às vezes uma piada que você vai achar que eu sou um escroto, e às vezes eu vou fazer uma piada que você vai achar que eu sou militante, e aí foda-se. Eu vou fazer no mesmo set às vezes. Às vezes eu vou fazer uma linha cômica que eu vou bater num, vou bater no outro, e vou bater naquele, depois eu vou bater. Aí pode ser que eu bata mais num e você ache que eu sou daquele lado, mas não necessariamente. Isso é verdade. Eu só sou mais um fudido do mundo, filho. Entendeu? Você tá levando, eu não tenho que ser machista, né? Sou, cara. Nós somos machistas. Né? Tá ligado? Eu tento não ser, mas eu fui muito criado pra isso na sociedade que eu vivi. Então eu tento sair disso, tento ser uma pessoa mais light.
Maninho, Mas acontece, mas tá isso aí que você tá enraizado. falando, isso é verdade. Ô, cara, você tem a nossa idade. Na nossa época, maninho, era machismo puro, pô. Não tem jeito. Sim, Cara, verdade. nós somos e sofremos machismo. Sim. Entendeu? Eu acho que vai vingar mais, vai interessar mais na vida, como você é. Por exemplo, você que é pai, como você é presente com seu filho, como você é um marido presente. Isso importa mais do Uhum. que, às vezes, uma coisa que você postou no story. Entendeu? Exatamente. Isso Mas na aí. sociedade não, é o inverso. Foda-se que você é pai. Você é um chinês comunista. Não, você é um chinês ditador. Foda-se, você é o Kim Jong-un. Né? Aí fica foda. Caraca, É verdade. mano. O pessoal não Mano. sabe da minha terço, vai saber nada da minha vida. Mano, hoje eu sou um cara mais light, mas eu era muito porra louca, mano. O Edinho é ruim, eu era assim, mas pior. Hoje em dia eu sou mais tranquilo. Hoje em dia eu busco ser mais light na vida pessoal. Mas na comédia é onde eu vou ser pior no sentido de bater, às vezes. Uhum. Eu não fiz um texto sobre bebê feio. Nossa, foi muito bom, mano. No outro show eu tava falando de bebê feio, mano. Mas tá falando de bebê. Mano, mas é feio, pô. Ué. Não que eu fosse bonito quando eu nasci. Eu não sei, eu não vi. Sim. Mas provavelmente era. Foda-se, bebê nasce com cara de joelho mesmo, Depois que estica fica bonito. Oh, foi muito bom, mano. Esse texto ficou muito bom, mano. Ô, Dylan, responde pra mim, pra Elitinho. Atuar ou fazer comédia? Qual você mais curte fazer atualmente? Um engloba o outro, né, mano? A Uhum. atuação tá em tudo, mano. Você vai fazer um set às vezes, e às vezes vai ter um acting ali no meio, às vezes vai ter um jeito de entregar que você no teatro aprende. Acho que o ator, ele trabalha muito para ter essa desenvoltura de jogar com certas linguagens, fazer outras coisas, de uma forma muito, muito legal, muito interessante, e que ela não é usada só no teatro. Uhum. Nós sabe mentir bem, nós sabe jogar com o jogo da vida mais ainda, nós tá no upgrade. E eu acho muito bom isso. Na comédia, por exemplo, no stand-up, um cara que tem experiência de teatro, ele pode, não necessariamente vai ter, mas ele pode, às vezes, ter uma desenvoltura melhor dentro de uma coisa mais arriscada ali, sei lá. Por exemplo, o acting é uma coisa muito legal de ver e tem pouco no comédia. Tem pouco comédia stand-up. Caramba, mano. Top, hein, cara. Ô, Dylan, você falando aí sobre o acting aí, sobre o stand-up. Cara, fala aí alguém que você pode indicar, tipo, esses caras aqui eu indico, você que quer entrar na área de stand-up, você que quer aprender, quer ter material, né? Quem que você indica aí assistir, ou ler livros também, né? Quem que você indica aí, cara? Fala aí pra gente. Dos livros tem o do Léo Lins, a Bíblia da Comédia, né? Todo mundo tem que ler esse. Todo mundo que vai fazer stand-up tem que ler esse. E tem o do Daniel Duncan também. Eu nunca acho para comprar esse raio desse livro, mas eu já li na internet. É muito importante você ler os dois e você ter contato com comédia, diversas linguagens para você entender mais sobre a sua. Não necessariamente que você precisa assistir tudo sobre comédia. Não, mano, você pode assistir mais do que você gosta, tudo bem. Entendeu? Só que você tem que escolher a linguagem que você vai se interessar mais. E também não ficar aquela no começo, acontece muito de você querer fazer igual tal comediante dentro da sua piada, se levar aquele jeitinho do comediante. Isso é muito visível hoje em dia. Todo mundo. E tudo bem dentro de um determinado ponto. Tudo bem no começo você fazer isso. Mas o fundamental é você se descobrir mais. Você perceber mais coisas sobre você que é engraçado, algum jeito que você fala, que é um gatilho cômico para você, que você cria nas pessoas às vezes, de você fazer, e que você não tá percebendo ali, e depois você percebe e você usa aquilo dentro do seu set. Eu acho que é muito importante. Comediantes que eu consumo tudo, eu diria, com certeza o Dave Chappelle é o meu favoritaço.
Brabo. O Bill Burr vem numa linha cômica que, mano, muitas vezes, às vezes eu, por exemplo, eu falo, por isso que a arte é foda, tá ligado? O Bill Burr, às vezes, ele vai falar um bagulho, mano, tipo, muito pesado, muito contrário ao que você pensa, e você vai rir. A habilidade do comediante é você fazer rir. Sim, uma das maiores habilidades é você fazer rir com pensamento contrário. Mano, é muito foda você fazer alguém que não curte aquela ideia, não gosta de você, tudo mais, você vai lá e faz a pessoa rir, mano. Verdade. Isso é... Puta, isso é o auge do bagulho, tá ligado? E eu sei que no Brasil, isso já aconteceu lá fora bem antes, mas hoje no Brasil tem muito isso do cara querer fazer polêmica, mais do que piada. Ou fazer só piada com a polêmica. O da hora, o Sagaz, o Jesse que fala isso, que é outro comediante que eu também indicaria muito, o Antônio Jesse. O Sagaz da piada, o bagulho é você fazer a piada, mais pesada que seja, e você sair ileso dela. Entendeu? Interessante. Você fazer a plateia entender que aquilo é uma piada do seu modo. Tá ligado? Hoje em dia a gente tem tanta comédia, tantos tipos de comédia para construir. Eu procuro ver o máximo de coisas diferentes. E eu indicaria para um comediante que quer começar a fazer. Ver o máximo diferente. Mano, ver humor com música, ver humor do cara que só conta piada. Vai ver também o Ari Toledo, vai ver o cara que é mais acting, o cara que é mais storytelling. Eu, particularmente, me interesso muito mais por storytelling. Aquela história que a pessoa tem piadas que você não consegue definir. Por exemplo, quando você consome ou faz muita comédia, começa a fazer um bom tempo, você começa a perceber muito ali o setup, o punch, fica bem claro, bem evidente. Eu tenho um tesão na comédia de quando eu vejo um set e eu não identifico o setup e o punch. O Bill Burr faz muito. Você vai ver, às vezes, uma piada dele e você vai rir, às vezes, de uma careta, um comentário que ele fez que é um punch que parece velado ali, parece que não é um punch definido ali. Tal. Se você ler aquele texto escrito, não vai ser tão engraçado quanto ele fazendo. Entendeu? Então eu acho isso muito foda, eu acho isso muito interessante, porque o stand-up tem muita coisa que ela não é explorada, né? O pessoal acaba pegando o molde do que já tem, né? O cara faz desse jeito, o cara faz... E cria o molde dele em cima daquilo, né? E tudo bem, entendeu? Acho que o primordial é você se sentir confortável. Se você se sente confortável e gosta de fazer daquele jeito, você tem que fazer daquele jeito. Mas eu acho válido também experimentar, né, mano? Tenta um pouquinho ali. Quando eu tô testando sempre material, eu tô sempre testando alguma coisa, um callback, tentando marcar ele, depois tentar fazer ele sem ser marcado. Vou fazer de um outro modo aqui, que o punch, sei lá, eu vou casar ele na hora com a ideia ali. Vou tentar trazer um comentário ali. Então eu penso no comentário, jogo no meio e vai brincando. A realidade é essa, mano. É você no microfone se expressando. Então, há diversas formas de aprender também. Entendeu? Então não dá para definir um caminho e tudo mais. O interessante é provar. É fazer também. Você tem que fazer. Como é que você vai fazer? Como é que você vai entender sem fazer? Tá ligado? Você vai e faz. Assim, e eu, assim, falando particularmente, eu gosto muito do humor, tipo, dos vídeos igual Porta dos Fundos, Parafernália, tem os Desconfinados, que é o pessoal do Jonathan Emmer lá. E eu acho legal esses vídeos também para você tirar alguma coisa dali, né? Que aí você fica preso só no stand-up, alguém fazendo stand-up, e o pessoal acaba esquecendo que também a comédia se estende para muita outra coisa, né? Tem filme, tem esses vídeos, tem livro, tem o Chaves, tem o Trapalhões, tem não sei quem, tem Praça é Nossa, né? O stand-up é uma forma de você entregar para a plateia aquilo que às vezes foi uma referência cômica para você, às vezes uma tragédia, mano. Consegue criar a piada em cima. Alô? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Então... Fez um barulho. Então, alô? Do Porta dos Fundos, tava falando com o Zanato essa semana sobre. Por isso que, tipo, a gente. Às vezes eu cobro da molecada, eu falo da molecada pra ter essa conexão, só, por exemplo, Porta dos Fundos, a galera não sei se não lembra, muitos também são mais novos,
não perceberam a ascensão do Porto dos Fundos. O Porto dos Fundos estourou porque os caras se juntou e tratou o bagulho de uma forma profissional. Sim. Entendeu? Eram profissionais capacitados, já eram profissionais do mercado, mas eles se juntaram e criaram uma coisa que não tinha no mercado brasileiro, não tinha aqui. Apostaram, assistiram o bagulho e o bagulho, mano, virou mundial. Verdade. É verdade, cara. E é muito bom, cara. É muito bom. Nossa, da hora. Então, se você não trata de forma profissional no pouco, mano, você nunca vai conseguir chegar no muito, tá ligado? E não ser só sobre chegar no mundo, é sobre o processo da coisa, é sobre a criação cômica, é sobre o prazer de exercer, entendeu, mano? Eu vou fazer stand-up pro resto da minha vida, mano. Sim. Nossa, é muito bom, verdade. Ô Dylan, mas aí, ó, você já pensou em fazer isso aí com o pessoal do Clube do Bolacha, cara? A gente troca umas ideias, é questão do financeiro, né, mano? Sim. Hoje não é possível fazer algo bom, fazer algo de qualidade, tá ligado? É complicado devido à rotina de cada um. Sim, Para conciliar, por exemplo, um dia de gravação, os gastos de uma gravação e coisas do tipo. Mas tem surgido umas propostas interessantes, tem surgido umas coisinhas legais aí que eu acredito que a gente está se preparando para conseguir receber e atender. Por exemplo, os bares de longe que a gente já está interessante de começar essas negociações, né, levar a galera, ir lá, importantíssimo fazer show em mais de um lugar, é muito importante o comediante isso. Começar a rodar, né? A gente quer muito fazer isso. Mas vai depender cada um tem um trampo, CLT, tem suas horas de trabalho e tudo mais. Então vai depender de conforme casar isso, né? Acho que o primordial a gente está fazendo, que é criar comédia. A gente está criando. Agora, para onde isso vai, a gente tem que estar disponível para receber e tentar executar. Tá fomentando a cena, né? Na cidade que não tinha nada, né, cara? Cara, o clube criou uma coisa aí que nunca aconteceu, mano. Constância. Isso é verdade. Por mais que Marília tenha muitos artistas bons, cara, Marília tem muita coisa legal, com certeza. Mas a galera muito não se une, principalmente na comédia, né, mano? Deveria se unir mais, entendeu? Mas é legal o que tá acontecendo. O clube tá aí, tá rolando, né? Tem outras galeras aí juntando sua turminha também, fazendo seus shows. Tal. Tem a galera que já foi do YouTube e tá fazendo outras coisas, tudo bem, da hora também, entendeu? Sim. O bacana é isso. A gente tá fazendo. Foda é quando a pessoa reclama, fala, e não tá fazendo porra nenhuma. É verdade, isso é verdade, cara. Isso é um mano, negócio ninguém vai fazer por você, entendeu, mano? No clube ainda a galera tem um apoio aí, mano, ó. Cada um faz um pouquinho e tudo mais, né? Eu faço também o máximo que dá aí. Mas faz muita coisa, entendeu? Então tem uma coisa acontecendo, você não precisa estar constante nela. Cada um faz um pouquinho e aquele movimento continua. Porque se você for sozinho, editar vídeo, gravar, fazer flyer, fazer não sei o que, fazer site, procurar viagem, não sei o que, tudo mais, sem doida, mano, sem doida. Verdade. Não, as coisas vão acontecendo. Vai surgindo, mano. Vai surgindo, com calma. Eu falo muito com o molecada isso, mano. Nós tá ainda no nosso segundo ou terceiro ano, nem mais. Nós tá ainda nesse caminhada coisa, entendeu? Engatinhando, né? Engatinhando, mas já é uma coisa popular, já tipo assim, todo mundo sabe o que tá acontecendo, entendeu? A maioria das pessoas sabe o que tá acontecendo. Conhece já. Tem um comedy, Marília. Pronto, mano. É isso. Verdade. Então, se une. Nós tá pra apoiar, nós tá pra se ajudar e tem que ser isso, mano. Se a partir do momento que não tiver isso, não faz sentido ter. Verdade. Viu? Ô, Dylan, sua vida, cara, desde que você começou, né, atuando na escola, quando você meteu a cara, foi corajoso, foi pra São Paulo, cara, você viveu muita coisa que ninguém vai viver. Você vai ter um filme, o Adam Sandler vai dirigir esse filme e vai falar assim, Dylan, me dá o título do nome do filme da sua vida. Qual seria, mano? E qual ator representaria você? Que pergunta profunda, cara.
Você viu? Caralho! Essa foi lá no fundo, hein? Lá ele. O filme seria Meu Nome é Tonho e o ator seria o do SBT lá, o do Ratinho. O O Marquito. O filme seria Meu Nome é Tonho e o Marquito. Marquito. Quem faria a sua namorada O Marquito noiva? bêbado na rua, bêbado lá na Augusta, Caramba. vestido de deus grego, porque eu saía às vezes com figurinha. Mentira, mano. Vestido de deus grego, cheio de Cara. maquiagem, falando pras pessoas, me assistam no teatro. Caramba. Caralho, mano. Marquito é foda, hein, mano. Fala atriz pra fazer a pato, ô Dylan. Atriz pra fazer minha mulher? É. Cara, Se ele é o Eu ia Marquito, querer. mano, olha. eu sou um arquiteto. Não ia precisar nem ser a atriz, poderia ser o ET Bilu. Puta merda. Ia ser uma ficção científica muito interessante. Caralho. É Bilu. Ele e o ET Bilu juntos na Augusta, Busquem comercimento. busquem conhecimento. Põe uma peruca no ET Bilu, pronto. Caralho. Caraca, mano. Esse é pra quebrar, hein? Tinha que ser uma comédia, com certeza. Não, sim, o Marquito é a cereja do bolo. O Marquito fumando um eight. Nossa. São Paulo fumava muito eight, hein, mano. Nossa. Caralho, mano. Caramba, velho. Mano, essa foi top, velho. Putz. Ô, Dila, pra gente finalizar aqui, cara, vamos tá finalizando. Ah. Cara, vamos tá finalizando. Vamos aqui finalizar esse episódio. Foi incrível, cara. Nossa, foi Mas top, antes da gente finalizar, eu queria te pedir, cara, deixa uma reflexão aí pros nossos ouvintes, né? Pode deixar uma frase de alguém, uma frase de algum livro, ou de algum artista que você conhece, ou então de você mesmo, cara. Mas deixa uma reflexão aí pra nós, cara. Manda braba. O que é seu é meu, o que é meu não é teu. Paz nos estádios. Caralho, esse cara é. Mano, olha. Esse cara é um gênio, não. O quê? Oh, meu Deus. O fora de ficar com a mina que fuma é que em vez de cuspir ou engolir, ela traga. Brabíssimo, pera aí, deu palmas. Não. Palmas. O cara é gênio. O Danilo se perdeu agora. Ai, mano, quebrou. Ei, mano. Cara, é foda. Esse Dylan é Boa. Ótimo. Caralho, mano. Uma vez, quando eu acabei de chegar em São Paulo, eu era meio perdido. E aí, lá, aqui tem muito também, mas lá tem muito mais moradores de rua. Uhum. E tinha uma moradora de rua que era bonita, mano, muito bonita. Mas ela morava na rua. E ela chegou em mim e falou assim: me leva pra comer alguma coisa. Aí eu falei: da minha casa ou na sua? E ela, Isso e mano, muito mais no Clube do Bolacha. Não, pera aí, você comeu a mendiga? Agora eu quero saber, mano. Ah, não, agora você vai contar, Dylan, cara. Eu fiquei curioso, porra. Não, Foi só uma mendiga bonita que eu vi. Ai. E eu quis fazer uma piada só, porque ela era realmente ah, tá. Não, mas se você tivesse namorado também a mendiga, eu não ia te julgar, não. Se for bonito, É, o que você tem contra a mendiga? É, então. Se for bonitinha, você Mano deu um do banho, tá céu. nova. Lavou, tá novo, tá limpo. Olha, esses caras, vocês vão tudo pro inferno, velho. Você é louco? O Di, Mas se eu imagina for o pro Hélio. inferno, eu abro um comedy lá.
Imagina Pô, o Elton mas- Dylan chegando no AP dele assim, ó, com a mendiga. Toma um banho lá, vai antes. Vai. Se lava lá. Só lava o que interessa, vai. O É! resto é toma, depois, toma Ah, banho filho. depois, economizar água. Ah, Economizar água Rapaz, eu, em certas esse mês épocas, tá eu feio. quase fui mendigo. No visual eu já tô quase, né? Mano. Se minha moto não arruma, eu fico a pé. Minha mulher tá brava comigo, tá uma semana que eu tô mexendo nessa moto aqui, mano. Mas não vou levar no mecânico, eu vou resolver. Ô, mano, a moto do Dylan é brabo, o Elitim, mano. Pensa. Nossa, parece a moto do Days Gone, mano. Que top. Ah, é? Caraca, velho. Mano, Que ela top, aguenta mano. tudo, hein, mano. Você é louco, mano. Você liga o arremendo da mangueira e liga, ela vai que vai, foda-se. Nunca me deixou ela na mão, mano. De, tipo, precisar pegar guincho nem nada. cara, Nossa, quinta-feira. que top, mano. Foi quinta, mano, que foi o show? Domingo no show da Aquaman. Cheguei lá, tava os Ah. caras arrumando a moto dele ali, ó. Pá, arrumando ali. Meteu a galera pra Mangueira arrumar a moto. do carburador, tinha trocado todas as mangueiras, só que uma delas não ficou presa direito. Andou, na hora que chegou lá, soltou. Aí nós teve que enfiar no ódio ela de volta, né? Porque não pode pôr fogo agora que ela tá com sujo de gasolina. Não dá pra meter fogo nela pra apertar. Aí eu fui e forcei, ela voltou lá. O Zanata forçou ela, voltou. Mano, a moto dele é tipo Mad Max, mano. Os caras só vai mexendo ali, já funciona e vai embora. Vai arrumando, troca ali as peças na hora, tira um clips, prende ali o negócio, é igual o Fusca, né, mano? É, fi. Mano, é. Fita isolante ali, ó. O retrovisor caiu, meti um fita isolante ali, foda-se. Ah, que da hora, mano. Até chegar o outro. Bom disso é que até chegar o outro ela tá andando. Não, e a moto tá no Elitim. É uma moto bonita. É tipo assim, parece que elas motos de filme antigo, tá ligado, mano? Sei. Nossa, ela é da hora demais, velho. Aquelas motos de cara que já desistiu da vida, saiu da guerra e agora não tem mais nada pra Eu fazer, tenho as fotos tá com dor de ela, mano, em cabeça. cima. Ó, se um dia eu ficar solteiro, vou meter no Tinder, filho. Ó! Rapaz. E japonês geralmente tem umas motos muito loucas, hein, mano? As motos japonesas É as motos Power Ranger. filho. Não, mas sua moto é presença, viado. É tipo The Days Gone mesmo, Elitim, tá ligado? A moto bem Aham. da hora, mano. Um barulhinho. Top, velho. Meus vizinhos odeiam. Eu que sei, deixei pra ela. Bom, meus amigos, reflexão dada, né? Ô, Dylan, agradeço muito você por ter Nossa, estado aqui valeu, com a meu gente, mano. cara. Esse bate-papo foi Tamo da junto. hora, cara. Puta que pariu, Foi muito top. bom, mano. Obrigado por ter aceitado o convite, Uhum. né? E por tá dando esse apoio aqui pra gente que tá começando agora com esse podcast aqui, cara. Imagina, Tem coisa mano, pra tamo falar, aí, meu tamo amigo junto. Danilo? Fala aí, Danilo. Dylan, manda aí suas redes sociais, Clube do Bolacha. Quem quiser participar do Open Mic também, fala aí, meu irmão. O espaço tá aberto pra você, lá ele. Lá ele. Galerinha, meu Instagram é muito difícil, meu nome é uma desgraça, então vocês acessam aí na descrição que vai estar o meu Instagram. O do Clube do Bolacha é @Clube do Bolacha. E quem quiser participar, quiser fazer, vai lá assistir, que nós troca ideia e com certeza vai ser bem recebido. Pra gente tomar umas, contar umas piadolas e falar umas groselhas. Tamo junto. Topíssimo, cara. Valeu, Clube da Bolacha, mano. gente, tá top demais. Vai lá, né? É sempre toda quinta e agora vocês estão vendo de alternar os dias também, né? Não vou falar com certeza aqui, né? No Instagram do clube já consegue ver que dia que vai ter. Uhum. Ah, top. Então acessa lá, gente, o Instagram, vocês vão ver que dia que é os shows. E é muito legal. Vocês querem dar risada, meu? Vai lá no show que tá muito engraçado. Mano, é da hora É demais. nóis. Tamo junto. Bom, gente, vamos finalizando. Muito obrigado. Dylan, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente. Obrigado. Danilo, meu parceiro, meu amigo, muito obrigado, meu irmão, por ter Cara, eu estado que aqui com a gente agradeço também. demais. Você, o Dylan. Sigam-nos, @BiscoitanoCast em todas as redes sociais também, pessoal. É isso aí, Biscoitano Cast. Pesquisa no Google agora, Biscoitano Cast. Só tem a gente, pessoal. Só tem a gente. Melhor podcast Marília Região e logo o melhor podcast do Brasil. Se liguem, hein? Amém. Dylan, obrigado de novo, cara. Foi top trocar ideia com você. Eu que agradeço, mano. Tamo junto. Teremos parte 2 do Dylan também, porque ele tem muita história. Se a gente fosse ficar aqui, ia dar umas 5 horas.
Então, em breve marcaremos a parte 2. E, hein, Welitinho? Se pá no estúdio, hein? Com imagens do mas Dylan, com gente. certeza. Oh, aí Imagem sim, hein? Vendo. Vai assustar todo mundo em casa. Vá assustar. Rapaz, esse Que tio parece o Johnny vai. Depp, viado. É Bonitão. o Johnny Depp de Marília, rapaz. Você é Fio, louco. Johnny Depp depois de uma surra. O bicho é estiloso, hein, Welitinho? Ó, o que o Celso Portiolli falou? Ele parecia quem? Exatamente, fi. Rodrigo Santoro, gente. É. Ó, vocês já imaginam como é que é o cara. A Pato esconde ele em casa, irmão. Com medo. Ai, cara. Esconde do Danilo também. Você tá ouvindo aí, né, Pato? É dentro. Lá ele. O quê? Cuidado aí, camada. Se liga, hein? Ai, Tropicou, tropicou, vai cair no sofá, hein, meu irmão? Acho que o Danilo cair na caiu pica. aí, ó. Camamada. Ai, rapaziada, Passando um beijo, mal, um menino. queijo. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, é galera. nóis. Obrigado, galera. Valeu, um abraço. Tchau!